Olá pessoal, tudo bem? Continuar aqui a videoaula da nossa cronologia bíblica, onde nós estamos vendo, quem não viu aí as videoaulas passadas, vocês podem estar acompanhando, tá? Toda a cronologia aí tem um playlist, né? Desde a época de Adão e Eva, né? Mostrando aqui a cronologia, bem interessante aí, tá? Até o tempo de Sem, né? De Sem Canjafera, filho de Noé. Então, Sem, ele, conforme visto nas videoaulas passadas, mostrei aqui a linhagem de Sem até Terá. Bom, quem foi Terá? Terá, ele era pai de Abraão, Naor e Harã, né? Conforme Gênesis capítulo 11, versículo 26. Ele teve, Gênesis capítulo 11, versículo 24 e 25, com 70 anos, ele teve um filho chamado Abraão, Naor e Harã. Até o momento nós não vimos quem é o mais velho, quem é o mais novo, né? Mas aos 70 anos foi que ele teve, né? A Bíblia menciona esses 3 filhos. Bom, tem algumas especificações importantes aqui sobre Abraão. Conforme Gênesis capítulo 11, versículo 29, diz que a esposa de Abraão foi Sara. Em Gênesis capítulo 11, versículo 30, está registrado que Sara era estéril e não podia ter filhos. Em Gênesis capítulo 11, versículo 29, fala quem era a esposa de Naor. A esposa de Naor era Milca. E quem era Milca? Bom, vamos ver aqui sobre Harã. Harã, em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28, Harã ele tornou-se pai de Ló. Morreu na sua terra natal, onde ele nasceu, que é na terra de Ur, dos caldeus, e Tera, ele ainda estava vivo, ou seja, o pai de Harã, ele viu o seu filho morrer, né? Em Gênesis capítulo 11, versículo 29, também menciona que Harã era pai de Milca e Isca. E Milca se casou com Naor, né? Ela era sobrinha de Naor. Naquela época se podia, né, se casar parentescos próximos. O motivo era porque eles não poderiam se casar com pessoas das nações que adoravam deuses falsos. Então, por esse motivo, se casavam entre eles lá, era melhor do que casar com um forasteiro. Mas hoje o caso mudou, né? Embora a Bíblia ainda informa para casar somente no Senhor, né? Ou seja, de casar com uma pessoa que tenha os mesmos padrões morais, né, que a Bíblia ensina, do que casar com uma pessoa que realmente não tem um conceito bíblico, né, um modo de vida que Deus aprova. Continuando a história aqui, Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 4 e 5, ele saiu da sua terra que ele morava, lá em Harã, né, porque na realidade ele já tinha saído de Ur e foi morar em Harã, e saiu de Harã também, que nós vamos ver aqui com mais detalhe nesse quadro aqui, ó. Bom, aqui a gente volta um pouquinho mostrando que em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, Tera, junto com seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa de seu filho Abraão, eles passaram a morar ali um tempo em Ur. E em Ur morreu o Harã. Harã acabou morrendo em Ur. Abraão, junto com seu pai, sua esposa e seu sobrinho, filho de seu irmão, saíram da terra de Ur e foram até Harã, tá? Então não confunda aqui, ó, Harã era filho de Tera e ele morreu em Ur.
na terra dos caldeus. E aí seu pai, Tera, saiu da terra dos caldeus de Ur e foi viver lá na terra de Harã, tá? Mas Harã já tinha morrido, isso aqui é a cidade, tá? Bom, em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, mostra que Tera, ele morreu então ali em Harã. Ele morreu com 205 anos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 6, Deus apareceu a Abraão e disse para ele sair daquela terra, pois ele abençoaria ele e tornaria ele uma grande nação. Essa época, Abraão tinha 75 anos, quando ele saiu da terra de Harã. Ele, a sua esposa, seu sobrinho Ló e as pessoas e os bens que ele adquiriu naquela terra. Então ele acabou saindo de Harã e foi morar lá em Canaã, tá? Ele ficou ali na cidade de Siquém. Só para vocês terem uma ideia, foi percorrido mais ou menos os 950 quilômetros de Ur até Harã, né? Depois ele saiu de Harã e foi ali até Siquém, mais ou menos, dá mais uns 650 quilômetros, né? Bastante grande, né? A viagem que ele fez. Bom, vamos ver o que aconteceu quando ele chegou em Siquém. Quando ele chegou em Siquém, ele provavelmente ficou aqui, ó, nessa região de Manré, tá? Bom, a Bíblia menciona um pouco diferente esse nome. Eu não achei o nome Moré, eu achei Manré. Não sei se seria o mesmo local. Mas aqui dá uma informação que Abraão chegou até Siquém, segundo Gênesis capítulo 12, versículo 6, que era, escrevi errado aqui, era perto da árvore grande de Monré. Eu não sei se era por aqui, tá? Ou era aqui, ó, nesse ponto, não sei. Era perto da árvore grande de Monré, que lá também moravam os cananeus, moravam ali, né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, então ele construiu ali um altar, pois Deus havia aparecido para ele ali, né, em Monré. Então ele foi lá e construiu um altar. Daí então, mais tarde, ele se mudou para o leste de Betel. Ele armou a sua tenda e ele ficou entre Betel e Ai. Ele ficou aqui no meio aqui, mais ou menos onde está a luz, né? Então ele ficou entre Betel e Ai. Ali ele fez um altar e começou a invocar o nome de Deus ali também. Mais tarde ele levantou novamente o acampamento, né, em Gênesis capítulo 12, versículo 9, e ele viajou para Negueb. Então ele saiu daqui, ó, de onde ele estava e foi até Negueb. Chegando em Negueb, aconteceu uma coisa. Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz que houve uma fome muito severa naquela região. Então, por esse motivo, ele teve de sair de Negueb e ele foi até a terra do Egito. Então, olhando aqui, ele estava mais ou menos nessa região aqui, ó, né, de Siquém e tal, e ele viajou até o Egito. Então, ele percorreu mais 350 quilômetros até chegar ali na terra do Egito. Bom, pessoal, uma coisa também que eu queria mostrar aqui para vocês, aqui na terra do Egito, e achei interessante mostrar para vocês também, ó, tá? Na terra aqui, ó, essa aqui é a terra, tá? Certo? Nós estamos aqui no Brasil, vamos colocar aqui São Paulo. Então, atualmente, né, vamos para a capital de São Paulo. Estamos aqui na capital de São Paulo. E agora eu vou mostrar onde Abraão, ele percorreu ali mais ou menos. Então, olha só, virando aqui, né, o globo, nós chegamos a Jerusalém, né? Hoje
é um lugar populoso, tá? Mas também é um lugar que a gente sabe que tem muitos conflitos. Aqui é Damasco, tá vendo? Aqui é o Rio Salgado, tá como rio Morto, né? Mas ó, esse rio aqui, ó, como vocês podem ver nessa foto, é o mesmo rio aqui nesse mapa, né? Então veja. E aí vocês podem ver aqui também, então tá aqui ó o rio, tá? Vamos ver aqui, ó, Jerusalém, tá aqui ó, Jerusalém, Damasco, né? Vamos verificar aqui também, ó. Eu coloquei aqui no mapa de Israel, e a gente pode ver aqui, ó. Acredito que, se eu não tiver errado, tá aqui, ó, Jerusalém, Damasco, né? E inclusive aqui é a faixa de Gaza, né? Que a gente vê muitos confrontos militares acontecendo. Isso também tem um porquê, e a Bíblia também explica, né? Por que acontecem esses conflitos. E foi essa região aqui que andou, né? Abraão, ok? Foi essa região aqui. Então eu vou tirar um pouco o zoom aqui e a gente vai ver aqui, ó. Olha aí a Terra, tá? Tá nesse continente aqui, a gente virando aqui, ó. Vamos para o Brasil, que esse mapa aqui, ó, é o Brasil. Então a gente pode chegar mais próximo. Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Então tá aí, só para vocês terem uma ideia, né? Brasília, Mato Grosso, tá? E aí, vindo de longe, a gente chega lá, vamos no local que ele estava lá, tá? Hoje é bem populoso lá, mas muitos confrontos, infelizmente. Mas isso daí já é também profecias bíblicas, que a gente vai ver mais para frente também, né? Grande abraço, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima.